Amém? Nós estamos com um casal, uma família em casa, amigos da Célia, amigas, das nossas amigas, e é uma honra estar com elas aqui, que eu gostaria de pedir para que as irmãs se colocassem em pé, são lá de Curitiba também, são mais umas curitibanas, né? Amém? Sejam sempre bem-vindas na nossa casa também, tá? Deus abençoe vocês. Amém? Queridos, tem mais visitantes aqui? Tem lá. Ó, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que eu quero compartilhar com vocês, antes de compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, veio uma lembrança da vigília que nós fizemos, que foi de sábado para domingo. Eu quero abrir as anotações aqui, fala sobre um momento em que Moisés subiu no monte, e ele, ao subir ao monte, ele tinha pedido para que os líderes da congregação também se consagrassem. E ali ele separou 70 líderes, e esses líderes tiveram um tempo de consagração, e Deus falou exatamente como eles deveriam se consagrar, para que eles pudessem ter aquele momento, para que Deus pudesse falar com eles. E em Números, no capítulo 11, Números 11, 24 em diante. Ele diz assim: Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre cada um dos líderes. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Eu quero só compartilhar um pedaço disso, porque Deus ele tinha algo para trazer ao povo. E Moisés subiu ao monte junto com esses 70 anciãos, e ele já tinha, em um outro momento, ele já tinha tido esse momento junto com os 70 anciãos, e lá eles mataram um cordeiro, cada um trouxe o seu sacrifício, e do sangue que estava nos altares ele aspergiu sobre os 70 discípulos que estavam lá. Eu vou falar dessa maneira. E estavam ali, e cada um deles teve a oportunidade de ver o Senhor face a face. E o mais interessante de tudo, todos eles comeram e o Senhor os serviu. Depois eu peço para você pesquisar, e isso é muito interessante, porque muitas pessoas dizem que aquele que ver o Senhor face a face morrerá. Mas não foi isso que Deus disse. O que ele disse é: ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo.
Tanto que Moisés via o Senhor todos os dias. Quando ele ia se encontrar com o Senhor, ele via o Senhor face a face. Mas houve um momento em que Moisés disse para o Senhor: Senhor, eu quero ver a sua glória. E Deus respondeu para ele: ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Aí Deus, de tanta insistência de Moisés, Deus permitiu que Moisés pudesse ver alguma coisa de Deus. Eu vou falar dessa maneira. Alguma coisa de Deus, através de uma fenda da rocha. E se você pesquisar, o que veio foi que Deus apenas mostrou quem pode ler aí, né? A santidade ou a bondade? A bondade. E Deus mostrou a bondade dele. E eu digo que se Deus tivesse mostrado a justiça, talvez Moisés não ficasse vivo. Mas ele mostrou a bondade, e a bondade veio com a misericórdia, e ele viu uma parte da glória do Senhor. Mas onde eu quero chegar? Que muitas das vezes, está muito agudo, eu acho, essa voz. Está muito agudo aqui. Quando Moisés teve essa oportunidade, eu fico imaginando quantas vezes nós chegamos na presença de Deus só para receber a palavra dele. Se eu parasse e perguntasse um a um aqui, quem parou e fez um jejum hoje na sua casa e parou tudo que tinha para fazer, para chegar até a casa do Senhor e falar: hoje eu estou indo para receber uma palavra de Deus. Se consagrou, a palavra diz ali que os 70 anciãos se consagraram. E Deus ainda foi um pouquinho além. Ele falou assim: olha, eu vou trazer uma resposta para vocês. Mas para subir no monte, não só vocês, mas os da tribo de cada um de vocês, os animais e os que mamam, não comem nada, ficam de jejum. E eu vou trazer a palavra para vocês. Imagina nós, se tivesse que fazer isso hoje para que Deus pudesse falar comigo e com você. Eu acho que a gente ia para casa para a gente voltar num outro dia para estar consagrado e poder ouvir a Deus. Mas por causa da bondade de Deus, Deus não matou tanto os líderes e nem a Moisés. Mas nós estamos entrando num tempo da graça, que eu digo para vocês que até às vezes sem graça, às vezes a gente buscar a presença de Deus. Estamos muitas das vezes irreverentes com aquilo que Deus tem para falar conosco. Mas eu quero mostrar aqui que através de eudade e medade, a misericórdia de Deus foi até 2 líderes que estavam inscritos para subir ou para estar profetizando. Eles eram líderes, mas Deus falou através deles. Eudade significa aquele que ama poderosamente. Se você ama Deus poderosamente, com todas as tuas forças, lembrando o princípio que Deus falou para nós, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Eudade. Esse era a eudade, amar a Deus com toda a força e com todo o entendimento. Quando você ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, você pode estar lavando a roupa da tua casa no tanque. Deus chega lá e fala com você. Essa é a graça de Deus que foi levada através de Jesus e nos alcançou até hoje. Mas o amor de Deus, ele também encontrou aqueles que são amados. Aqueles que são amados. E aqueles que são amados por Deus, Deus também fez com que eles profetizassem. Medade. Às vezes você está ali, é uma pessoa que tem um coração em Deus.
E eu vou um pouco além, talvez você não tenha conseguido alcançar o que você tanto procura. Aquilo que Deus tem para você, você ainda não alcançou. Mas apenas uma coisa é necessária: amar a Deus. Amar a Deus faz com que você tenha respostas. Mas pastor, e se eu não amar a Deus? A resposta vem do mesmo jeito. Sério, pastor, vem. Porque o amor de Deus é incomparável. É sem medida. Você já imaginou você amar os teus inimigos como Cristo amou? Aqueles que cuspiram, aqueles que chicotearam a Jesus, aqueles que maltrataram, aqueles que negaram, aqueles que crucificaram a Jesus. E muitas das vezes nós estamos nesse lugar aí. Negamos a Deus com os pensamentos, negamos a Deus com as palavras, negamos a Deus com as atitudes, negamos a Deus com os sentimentos, trocamos as verdades de Deus pelas verdades do mundo e nos moldamos muitas das vezes com aquilo que Deus tem para nós, mesmo nós amando a Deus. Se você perguntar para uma pessoa que erra, que peca, você ama a Deus? Amo. Aquela pessoa não consegue viver a totalidade que Deus tem para ela, mas ela não consegue amar a Deus nas atitudes, mas o coração dela ama. Quem está conseguindo me entender? Porque uma pessoa que muitas das vezes peca, erra, não consegue viver aquilo que Deus tem como princípio de vida cristã. Sabe o que Deus está fazendo? Está recebendo chicotadas até hoje. Deus está recebendo os cuspes daqueles que dizem que amam a Ele até hoje. Dizemos que amamos a Deus e negamos eles com nossas atitudes e palavras. E sabe o que Ele faz com a gente? Ele na cruz, Ele está intercedendo? Não, Ele já intercedeu por mim e por você. E talvez Deus hoje esteja falando para o Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quantas das vezes nós estamos recebendo o amor de Deus e não estamos correspondendo ao amor que Deus tem dado para nós? E o interessante de tudo, que os pecadores conseguem profetizar. Eu já vi situações de pessoas em pecado lançar palavras e aquelas palavras serem de Deus. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Para que você saiba que todos os dias Ele está te dando oportunidade. Mas vai haver um dia. Essa não era a mensagem que eu ia trazer. É a mensagem que nós precisamos ouvir. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 4, no verso 3, ele vai dizer sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. A fé em Deus, arrependimento de obras mortas, ensino sobre batismos. Nós precisamos entender o que é a ressurreição dos mortos e precisamos entender o que é o juízo eterno. Isso é leite. E muitas pessoas se engasgam com o leite. Se eu falar sobre juízo eterno, começar a falar sobre juízo eterno, que realmente existe um inferno, e que se as pessoas começarem a continuarem no pecado, existe um lugar onde Deus te ama tanto, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça. E Ele preparou um lugar para aqueles que continuam no pecado. E no verso 4 ele vai dizer assim, que é impossível que aqueles que um dia experimentaram os dons e os poderes da era que há de vir, experimentaram,
possam chegar ao arrependimento. A Célia leu isso. É impossível que depois de você experimentar tudo isso, você venha a ter arrependimento. O que é arrependimento, queridos? Mudança de atitude. A pessoa não mais consegue mudar as suas atitudes. Ela vai lutar contra o pecado, ela vai lutar contra aquilo, e ela não consegue mais sair daquele pecado. Fica incrustado. O pastor já orou, já derramou o óleo, já deu mãozada, só falta dar pesada agora para ver se muda alguma coisa, mas não consegue. Salmo 1 diz assim: bendito aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, e antes é plantado junto a correntes, vou falar dessa forma, correntes de águas vivas, vou falar como cantamos aqui. E que na estação própria dá o seu fruto. E se você olhar no verso 5 de Hebreus, ele está falando sobre isso. Olha, você pode não ter mais conseguido vencer o teu pecado, meu irmão. Mas aí eu quero dizer para você, faça força. Ou é só eu que muitas das vezes lutei contra o pecado e contra eu mesmo, lutando para vencer o pecado. E por muitas das vezes fui vencido pelo pecado. E eu não conseguia sair de um lugar de pecado, a ponto de eu chegar diante de Deus, dobrar o meu joelho e saber que eu estava confessando o meu pecado para Deus. E não conseguia sair daquele lugar de pecado. Levantava dali já quase arrependido de ter dobrado o joelho, porque eu sabia que eu não ia conseguir vencer o pecado. Já era até um arrependimento. Por que eu fiz isso? Para envergonhar o nome do Senhor de novo? Mudou toda a mensagem. Para envergonhar de novo o nome do Senhor? Mas sabe o que Deus foi nos ensinando? Tiago, capítulo 5, verso 22. Nós precisamos saber que nós temos autoridade sobre as nossas vidas. Caminhe com seus pastores. Veja as fragilidades dos teus pastores. Eles não são super pastores. Quando eu não conseguia vencer o meu pecado, eu descobri que tinha sobre a minha vida pessoas que impunham e colocavam pecado sobre a minha vida. Porque isso é imposição de mãos. O que está escrito aí em Tiago, capítulo 5, verso 22? Só até 16? Então é o 4. Cinco 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Nós precisamos de cura. Mas você não pode ficar orando com pessoas que têm o mesmo pecado que você. Você não pode ficar confessando os teus pecados a pessoas que também são frágeis. Por isso a palavra de Deus diz que os líderes precisam se consagrar. Pastor, que loucura é essa? É verdade, meu irmão. Você não pode ficar lançando o teu pecado para qualquer um. Eu não sei se é um pouquinho antes aí ou é um pouquinho depois, ele está falando sobre não entregue as pérolas aos porcos, veja aí. Queridos, é que Deus mudou toda a minha mensagem. Estou guardando ela aqui. Eu ia falar sobre alegria. O que diz aí em 5,17? Oi?
Tiago 5. Aí ele vai falar sobre a fragilidade de Elias. Ele era como nós, humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Ele está falando sobre ser uma pessoa comum. E Elias, mesmo sendo comum, ele orou e as coisas aconteceram. Eu estou querendo dizer para vocês que mesmo Elias sendo capaz, sendo aquela pessoa que fez grandes prodígios, um dia ele chegou dentro de uma caverna e falou assim: Senhor, me mata. Eu estou cansado. Só tem eu aqui. Mas o texto que Deus está trazendo aqui na memória, queridos, é porque eu sou ruim de memória. Eu sou bom para guardar os textos, mas ele diz assim: não entregue pérolas aos porcos. Se vocês conseguirem me ajudar. Mateus 7,6. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não, para que não aconteça que pisem com os pés e voltem-se e vos despedacem. Você já imaginou passando o teu pecado para uma pessoa que é uma pessoa valorosa, para confessa o teu pecado, meu irmão. Aí você vai, confessa o pecado para aquela pessoa e ele espalha para todo mundo. Ele te ajudou a sarar ou ele te ajudou a ser pisado? Hã? E Deus diz assim: não entregue as suas pérolas aos porcos. Por que eles viriam, se você entrega a palavra de Deus para essas pessoas, por que elas viriam te pisar? Mas quando nós vemos isso, é porque, queridos, nós precisamos saber quem está sobre nós. A quem nós estamos entregando. A palavra também diz que não imponham as mãos precipitadamente, para que você não seja o quê? Participante do pecado alheio. Esse daí agora eu não sei onde é que está. Mas ele diz assim: não seja participante do pecado alheio. Está falando sobre um princípio do cordeiro. Lá no Velho Testamento tinha o cordeiro, onde o sacerdote trazia o cordeiro, pegava e cortava o cordeiro, mas antes de matar o cordeiro, sabe o que ele fazia? Ele impunha as mãos sobre o cordeiro, sobre a ovelha, e o quê? Apresentava o pecado dele. A primeira oferta era dele, ele apresentava o pecado dele e matava o primeiro cordeiro. Depois ele pegava o segundo cordeiro e apresentava o pecado do povo. E aí ele poderia ir na direção do Santo dos Santos e lá ouvir o Senhor. Há uma autoridade, há um princípio de receber pecado e receber santidade. Quando Jesus foi morto, ele não tinha pecado algum. Quem está aqui? Ele não tinha pecado algum. Mas às 3 horas da tarde, levantando mãos, às 3 horas da tarde, Jesus estava sendo crucificado. E ao levantar das mãos, os homens impunham o seu pecado sobre o cordeiro. E Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para quem? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi para quem? Para Jesus. E Jesus, ele recebeu o pecado de todos nós. E por suas pisaduras, por suas chagas, nós fomos sarados. Então, quando nós não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém e não participe do pecado dos outros, conserve-se puro. Querido, vá indo para igrejas por aí, vá. Vá de igreja em igreja e deixe o povo colocar pecado sobre a tua cabeça. Imposição de mãos.
Aqui ele está falando sobre você ser responsável por uma pessoa que ia ser líder. Você ia estar consagrando aquela pessoa para ser um líder e você ia estar fazendo parte dela, mas não se pode colocar as mãos precipitadamente porque você é participante do pecado do outro. Um outro momento, se a santidade vem e o pecado que está no povo, o pecado que está no povo vai para o Cordeiro e a santidade de Deus vem para nós, existe um outro texto que diz assim: se é Deus que te santifica verdadeiramente, estais santos. Se é Ele que te justifica, verdadeiramente vocês estão justificados. Se nós estamos em Cristo, verdadeiramente nós somos livres. Então, meu irmão, só tem uma coisa para dizer para vocês. Eu não sei se é em Lucas, que ele diz assim: aquele a quem você obedece, você constitui Senhor sobre a sua vida. Romanos. Queridos, eu preparei, está aqui. Depois, se vocês quiserem falar sobre alegria para o povo, vocês falam, porque Deus acabou comigo hoje. Existe um texto que diz assim: a quem você obedece, você constitui Senhor sobre a tua vida. Sabe quando Adão pecou? Quando Adão pecou, ele estava obedecendo a Deus ou a Satanás? A Satanás. E naquele momento, quando ele pecou, foi porque ele comeu. Querido, não foi coisa ruim, não. Era alimento. Era comida, era aquilo que você e eu podemos comer. Era um fruto. Comeu, mas desobedeceu. Quantas coisas você pode fazer que Deus não se agrada, e você sabe que Deus não se agrada, e você come? Você está fazendo o mesmo pecado de Adão. O problema, querido, é que Adão, quando obedeceu a Satanás, ele constituiu Satanás Senhor sobre a vida dele. Não sabeis vós que aqueles a quem você obedece, você constitui Senhor sobre a sua vida? Mateus 6, Romanos 6,16. Queridos, é bom ter universitários na igreja. Guardo, Senhor, no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aleluia. Romanos 6,16. Não sabeis vós que daquele a quem vós apresentai-vos como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Vocês estão entendendo aonde é que nós estamos, muitas das vezes, no erro? Nós achamos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor, isso daí que o pastor está falando. Deixa eu comer esse fruto. Deixa eu comer esse fruto aí. E Deus está dizendo para nós, lembra de Jesus? Jesus foi tentado. E eu posso dizer para você que passado todas as sortes de tentações, todas as sortes de tentações passaram sobre ele. Ele foi tentado em tudo e não pecou. Ele se manteve puro, santo, separado, kadosh. Ele era Kalel e kadosh do Senhor. Escolhido e separado por Deus. Aí o resultado foi que Satanás chegou para Jesus e disse o seguinte. Ele falou assim, levou Jesus ao pináculo do templo e disse: olha para tudo isso me foi dado. E todas as palavras de Satanás, Jesus revidou. Todas as 4, Lucas 4. As 4 tentações de Jesus. Mas uma coisa ele não falou. Jesus não falou, todas as coisas foram te dadas. Onde é que está escrito que todas as coisas foram te dadas? Ou ele poderia estar dizendo,
Eu não vejo nas Escrituras que isso foi te dado. Jesus não rebateu isso. E ele ficou calado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi dado quando? Quando Adão desobedeceu. Todo o governo foi dado para Satanás quando Adão desobedeceu. Porque é um princípio. O princípio da desobediência constitui Satanás senhor da tua vida. Quantas vezes nós estamos tendo Satanás como senhor das nossas vidas? Só porque fazemos aquilo que desagrada a Deus. Sabe por que nós não temos respostas de Deus? Você pode, querido, estar caminhando em muitos princípios. E Deus hoje nos dá a graça da chuva vir sobre a terra. E ela, em Hebreus, no capítulo 5, no verso 6, ele vai falar que a chuva vem para a terra. Mas a terra que produz erva daninha e abrolho, isso será arrancado e lançado fora. Mas a terra que recebe a chuva e produz, eu vou falar dessa forma, coisa boa. Quantas coisas boas nós temos produzido, isso permanecerá. E continuando o texto, ele vai dizer lá em Hebreus, ele vai dizer assim: Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Ele está dizendo para mim e para você que nós não somos salvos pelas obras. Mas há um momento que já nós não conseguimos mais ter o arrependimento. Mas por causa das tuas atitudes, por causa da luta que você vai fazer, ele está falando, se mantenha firme na decisão que você tomou. Se mantenha fiel na decisão que você tomou. Pastor, eu não consigo mais me arrepender. Deus diz assim que existe, parece como se fosse lágrimas de crocodilo. Lágrimas daquele... Eu não vou nem ouvir as orações. Teve um momento, lembrando aqui, de Saul. Saul pecou, Samuel se entristeceu, porque amava Saul. E Saul fez uma besteira, sacrificou uma coisa que não era para sacrificar? Não, queridos, era para sacrificar sim. Ele que não era para ir lá sacrificar. Ele que não deveria fazer aquilo que não foi mandado. Ele que não soube ouvir as direções. A palavra de Deus diz assim, melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E Saul perdeu a coroa. Em vida, perdeu a coroa. Mas eu digo para você, que esse sacerdote que pecou contra Deus, nós não podemos nem lançar as mãos contra ele. Davi estava no campo, e Saul perseguindo ele, chegou um momento que Davi estava numa caverna, e Davi estava na caverna e Saul foi lá, foi para o banheiro. Davi estava no banheiro. Aí Saul chega lá e Davi só corta um pedacinho das vestes de Saul. E depois ele pede perdão. Porque ele diz assim, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Mas como Davi está tocando no ungido do Senhor, sendo que o próprio Deus já tinha retirado ele da autoridade sacerdotal real. Davi não tinha sido ungido rei? Deus chama Samuel e diz assim, Samuel, nem chore por ele. Nem chore. Quem é o pai que não chora pelo filho? Quem é o pai que não chora por aquele que preparou, por aquele que foi ungido, por aquele que deu direções? Aí aquela pessoa insiste no erro. Não uma vez, nem duas. Ainda culpou o povo. Deus fala assim, Samuel,
não chore, eu já levantei outro. Vai na casa de Jessé. Chega lá na casa de Jessé, querido. Sabe quem está lá, né? Não, Davi não. O mais bonito. O mais alto. Esse tem porte de rei. Deus fala para Samuel, Samuel, não. Esse só tem aparência. Isso daí é um caco. Isso daí só tem casca. Eu fui num lugar, querido, que as pessoas... Eu não estava assim de camisa. Eu estava de tênis, estava de camiseta, como diz no sul, que não tem botão, lá é camiseta. Né? E a pessoa me olhou assim, você é pastor, é? Desse jeito, querido. Eu falei assim, eu acho que eu sou. Depois dessa olhada, eu acho que eu não sou mais. Aí eu falei assim, não, eu sou pastor. Ah, tá bom. E foi. Deus falou assim, eu não olho o exterior do homem, eu vejo o coração. Lembra lá do que Deus estava falando? Eu não vejo o exterior. Muitas das vezes você não consegue vencer, mas Deus está olhando a luta dentro do teu coração. Onde eu quero chegar, querido? Deus está falando para mim e para você hoje que às vezes você não consegue mais vencer o pecado, você não tem mais força. Você não tem mais forças. Sabe os discípulos de Jesus? Deus escolheu, Jesus escolheu só os discípulos assim, querido, aqueles que você não iria escolher. Olha eu aqui. Se eu perguntasse para vocês se vocês me escolhiam para ser pastor, talvez alguns falassem não. Pois é, ele colocou aqui para vocês. E ele diz assim, é o que vocês merecem. Ele escolheu os discípulos que, meu Deus do céu, você pegar um a um até se enforcou. Outro negou 3 vezes. Outro roubava. Olha, se você olhar as características de cada um deles, e no dia da morte de Jesus, pense nos caras cheios de fidelidade, que eu quero uns. Você imagina ali, Jesus escolheu os discípulos, andavam junto com ele. Não, Senhor, se o Senhor... Pedro até pegou na espada, arrancou a orelha de um e falou, é agora, estamos juntos. Mas quando ele estava lá na cruz, só ficou João. Só ficou metade. Metade, não é a metade não, só ficou a metade. Aquele que amava a Deus poderosamente. Eudade. Aquele que amava a Deus poderosamente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos. Eu não sei quantos de vocês estão na primeira fase dos discípulos. Sabe qual é a primeira fase dos discípulos? Deus escolhe quantos? Jesus escolheu 70 discípulos. Alguma coisa parecida com Moisés? Escolheu 70 discípulos e falou assim, vão de 2 em 2. E lá vocês vão expulsar os demônios e curar os enfermos em meu nome. E eles foram felizes da vida. Alegres da vida. E foram para lá e meio que desconfiados. Não, eles não foram alegres não, querido. Eles voltaram alegres. Eles foram meio desconfiados. E Jesus ainda até diz para ele, olha, os meus discípulos não têm onde repousar a cabeça. Não vão levar nada. Nem bolsa. Não vão levar nada. Mas quando eles chegaram lá, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, e eles voltaram felizes da vida, falando assim, Senhor, em teu nome, nós curamos os enfermos e expulsamos os demônios, e Jesus dá uma bem leve. Alegrem-se mais pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Queridos, eu estou falando vários textos aqui, mas não adianta a gente ficar procurando, não. Alegrem-se mais pelos nomes de vocês estarem escritos no livro da vida. Sabe o que Deus está falando? Que realmente existe uma alegria, que é a alegria de sermos salvos.
tudo isso só foi introdução. A alegria de sermos salvos. Eu não sei a segunda fase, sabe qual que é a segunda fase? Nós negarmos a Jesus. Alguns dentro dos 70, fica só os 12, os outros saem fora, porque ele disse assim, olha, aquele que não entender o que eu estou falando, aquilo que eu estou trazendo como palavra para vocês, é difícil vocês me ouvirem nisso. Ele disse assim, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não é digno. Eita, não pode andar comigo. Fala, que é isso, Senhor? Vamos ter que comer o Senhor agora? Sem revelação, sem entendimento. Levaram para o natural. Muitas das vezes nós estamos falando coisas espirituais aqui no púlpito. Falando, deixe de fazer isso. Não faça isso com você. Não faça isso, Não dê mau testemunho, vou falar assim, simples. Não dê mau testemunho. Vou comer corpo aí, ó. O que tem a ver? Comer esse pão aí? O mundo lá fora tem pão bolorento e vinho e você está lá se aliançando com eles. E é a aliança. Mas essa segunda fase é a fase em que poucos permanecem com Deus. Outros saem. E sabe qual que é o problema daqueles que saíram, que não ficaram com Jesus? Eles expulsavam os demônios e curavam os enfermos no nome de Jesus. Quantas pessoas você conhece que expulsam demônios, saram os enfermos, mas você começa a andar um pouquinho junto, você começa a ouvir um monte de palavrão, um monte de coisa ruim da boca dele. Eu digo para vocês, anda dentro da minha casa e veja se eu falo palavrão. Por quê? Porque a palavra diz assim, não sai coisa boa e coisa ruim da mesma fonte. Pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. A palavra diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós sabemos disso. Mas aqueles discípulos não conseguiram caminhar com Jesus e perna para quem te quer. Estão lá fazendo coisa errada, estão fazendo coisas que não devem e estão muitas das vezes profetizando, estão curando, os enfermos estão sendo curados e ela está achando que está sendo aprovada. Em Apocalipse diz assim sobre quem é aqueles que chegam diante do Senhor, que curam os enfermos, saram os doentes e Deus diz, afasta de mim porque eu não te conheço. Curar enfermo é ruim? Fazer essas coisas é ruim? E por que Deus afasta de mim porque eu não vos conheço? Porque não tinham comido do corpo. A palavra de Deus não era vida para eles. Se você se consagra na tua casa, quando você chega aqui e ouve essas palavras, para você é vida. Mas se você não busca o Espírito Santo dentro da tua casa, se você não busca o... Eu ouvi de uma pessoa dentro de casa falando assim, Deus fala comigo até no banheiro. Eu falei, bate que é nós. Ele fala comigo até dentro do banheiro. O Leonardo falou assim, Deus fala com cada um em cada lugar. Mas querido, não tem lugar que Deus não esteja. Se eu descer o mais profundo abismo, lá Deus está. Se eu subir no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu fizer no céu a minha cama, lá o Senhor está. Ele está em todos os lugares. Não há nada que seja escondido de Deus. E essa segunda fase, querido, na segunda fase, onde você está com os 70 que fazem cura e maravilhas? Você está com os discípulos, os 12, que é difícil. Aí você vai comer uma segunda coisa, a terceira coisa. Ele fala assim, perdoa os teus inimigos. Pega de frente. Se você não consegue andar com o teu inimigo, meu irmão, vai conseguir andar com aqueles que são amigos? Eu já digo dessa maneira. Porque que valor tem, a palavra diz assim, amar aqueles que vos amam? Que recompensa tem você amar o teu pai que te ama, a tua mãe que te ama, os teus irmãos que te amam?
Que galardão tem você nisso? Deus diz assim, quando você ama o teu inimigo, aí a coisa funciona. Ame o teu inimigo, esteja junto com ele, ore com ele. E eu digo mais, pelo exemplo de Jesus foi o seguinte, se você não é capaz de dar a vida pelo teu inimigo, porque foi aquilo que Jesus fez. Os inimigos de Jesus, ele deu a vida. E falou assim, eu dou a vida por eles porque eu amo eles. E amar não é sentimento, é atitude. Amar é uma devoção, é uma entrega, é uma realização. Por isso Deus falou para nós, o arrependimento pode não acontecer, mas a atitude de você fazer o bem ao próximo, isso é uma atitude de amor. Há muitos maridos aqui que sabem muito bem do que eu estou falando. Às vezes o sentimento de amor já se foi. Já se foi, ninguém ergue a mão, tá? Senão você vai apanhar já. O amor já se foi. E Deus dá uma ordenança. Marido, ame. Ah, não estou sentindo. Não foi o que Deus falou. Ame a sua esposa. Não estou sentindo. Porque não é sentimento. É um mandamento e uma atitude. Amar é cuidar, amar é proteger, amar é honrar, amar é ser fiel, amar é estar em concordância. Tá aí os homens que fizeram agora casados para sempre, que estão aí com as 12 lições na ponta da língua. Isso é amar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? A palavra de Deus está sendo lançada. Será que você está junto com o Senhor, comendo junto com Ele? Junto com Ele do Cordeiro de Deus? Ele é o Cordeiro, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo, você deve olhar para a palavra e se alimentar dela. Querido, eu vou ler mais a palavra. Porque o pouquinho que eu leio, Deus faz grandes coisas. Às vezes eu me admiro e falo, Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? E Ele fala assim, talvez você seja um Medade ou um Eldade. Talvez você me ame. Eu estava sentado aqui, e eu vi o louvor um pouco assim, difícil de romper, e eu falo, Deus, eu faço alguma coisa? Ele, não, fica quieto. Sobe lá, eu pensando, né, eu vou subir lá. No altar, Deus falou assim, fique quieto. Não é o teu lugar. Eu, como assim, Deus? É o lugar do louvor. É o lugar da adoração. Tem ministros para isso. Fique na sua posição. Eu até peguei o microfone. Eu fico aqui, Senhor, posso cantar alguma coisinha? Alguma coisinha pode, mas não tudo. Querido, você tem que estar livre para aquilo que Deus tem para você. E eu lembrei que a resposta daquilo que Deus tem para você, eu vou dizer para você aqui, você pode estar cheio de pecado. Cheio de pecado. Mas uma coisa eu quero perguntar para você, não precisa me responder. Você tem um sentimento por Deus? Há algo dentro do teu coração que fala assim, eu amo a Deus. Eu só não consigo vencer o pecado. Eu só não consigo ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas você ama, dentro lá no fundo do teu coração. Eu não estou falando de arrependimento. Lá no fundo do teu coração, você tem um sentimento por Deus, de falar assim, eu quero lutar, eu quero estar com Deus. Ele disse assim, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Se você vê um ambiente, às vezes no louvor difícil de você chegar e romper diante de Deus, o que você faz, meu irmão? Dá uns gritos, querido. Dá uns gritos. Ah, pastor, mas aqui é para me extravasar? Querido, seja o que for. Eu sei aqui na palavra que existem momentos que o povo bradou
Bradou é falar? Que o povo bradou. Há momentos em que o povo pegou o chofar ali e junto com Josué, romperam. Enquanto uns pegavam o chofar, outros gritavam. Eu fico imaginando, quando você obedece a Deus e não obedece à tua consciência, sabe o que nós vamos falar? Não, eu sou culto demais para gritar na igreja. Eu não vou nem cair no chão, porque não está escrito na palavra que cai. Cai sim, querido, o Apocalipse diz que cai. Quando Deus falou com João, João caiu com o rosto em terra, como morto. Como morto. E o que aconteceu? Deus falou com ele. Ah, não, mas em Jeremias caiu no chão. Tem algumas coisas que as pessoas vão falar assim, Deus não faz isso. Fez até Jeremias comer, né? Os negócios que eu não vou falar agora. Mas Deus falou assim, então já que não é para comer as fezes humanas, você vai comer então do gado. Profeta, quem é profeta aí? Profeta não come só gafanhoto, não. Come outras coisas. Deus mandar, nós obedece. Parece loucura para os homens. Parece loucura. Mas nós não comemos só aquilo que nos agrada. Nós queremos chegar na igreja e só comer aquilo que vai fazer o bem para a nossa alma. O pastor vai chegar e vai trazer uma palavra profética sobre a minha vida. Querido, vai que Deus fala, vai passar por tribulação, vai passar por prova. Não, vira essa boca para lá. Eu lembro de uma pessoa que no banheiro a Célia estava falando algumas coisas, ela repreendeu a Célia. Está repreendida essa boca profética. Eu falei, meu Deus, como é que eu repreendo uma boca profética, sendo que a boca profética é a boca de Deus? Eu não entendi não. Mas muitas das vezes nós queremos comer somente aquilo que nos agrada. A alegria. Falando um pouquinho da alegria que eu ia falar. Os discípulos de Jesus foram açoitados, foram presos, e quando saíram, lá em Atos 5 ele diz que eles saíram com alegria. Por terem passado por tribulações e açoites. Queridos, nós não somos levados por uma alegria que é circunstancial. A alegria dentro de nós não pode ser por aquilo que passamos, mas é por aquilo que nós somos em Deus. Eu lembro do pastor Luiz Hermínio falando que foi para a casa de um rapaz chamado João, ou não sei, e ele trabalhava numa rádio e lá eles faziam arrecadações para ajudar as pessoas necessitadas, e chegaram, eu vou falar João porque eu não sei se é João, ele chegou lá para o seu João lá e falou, seu João, nós estamos aqui, viemos da igreja tal, e estamos aqui para te abençoar, o que é que está faltando para que nós possamos te abençoar? Não está faltando nada não, eu tenho tudo. Aí o Luiz Hermínio olhava para dentro da casa daquele homem, era um barraquinho que não tinha nada, não tinha cozinha, não tinha nada. E ele conversando, evangelizando o homem já era evangelizado. Aí ele falou assim, o seguinte, eu tenho um cafezinho, se você tomar um cafezinho comigo, quem sabe eu não aceito o que você está falando. Ele foi lá, olhou para o bule, olhou para o coadorzinho lá do café, ele falou assim, só a misericórdia de Deus para tomar um café naquele lugar. E ele foi lá, pegou aquela xícara, ele falou, Senhor, em teu nome eu tomo. Pegou aquela xícara e falou assim, tomou aquele café. Tomou aquele café e falou, agora vai, né? Chegou lá para o seu João e falou assim, seu João, podemos gravar? Ele, pode gravar. Seu João, estamos aqui, né? No nome da igreja, tal, no corpo de Cristo, estamos aqui para te abençoar. E o que está faltando para ti, querido? Nada não.
Aí o Luiz Hermínio ficou indignado. Esse homem não tem nada, não tem nem uma casa direito. Aí ele saiu de perto e foi lá para o canto orar. E chegou lá no canto. Eu lembro do testemunho do Luiz Hermínio dizendo que, chegando lá no canto, Deus falou muito forte com ele. Disse assim: Luiz Hermínio, você não entendeu a mensagem que aquele homem está trazendo para você, e não você está levando para ele. A mensagem daquele homem é que aonde eu estou, não precisa de nada não. Ele já tem tudo. Ele chegou lá, voltou para aquele homem, cumprimentou ele, orou por ele e foi embora. Quantas das vezes nós passamos algumas dificuldades e já ficamos atribulados? Não levante a mão, mas se alguém estiver passando dificuldade financeira, já é um momento de desespero. Não, querido. Deus disse para nós que no mundo nós teremos aflições. Mas assim como Jesus venceu, nós venceremos. Ele chegou também, e eu quero isso, é isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar para vocês. Será que nós poderíamos chegar na cidade de Roma e sermos uma lâmpada de Deus naquele lugar? O povo preparar estacas e falar assim, Nero olhar para o povo de Deus e falar assim, eu vou queimar esse, vou queimar aquelas duas ali que estão ali na frente, o pregador, porque esse está falando bastante, vou queimar tudinho. E vou fazer um espetáculo aqui nas escadarias de Roma. E cada um deles começaram a ser queimados, olhando para baixo, sendo queimados. Quantos de nós, por causa das circunstâncias, naquele momento, já tinha negado a Deus e descido de lá? Mas aqueles nos deram um maior exemplo. Alguns, querido, não estariam como Paulo e Silas dentro da cadeia. À meia-noite, querido, era o lugar mais escuro que tinha. Eles lá tinham sido chicoteados, estavam passando tudo. Sabe o que eles estavam falando? O céu vai descer, o chão vai tremer, os anjos de Deus. Queridos, é isso que eu fico imaginando eles cantando, porque depois que cantaram, aquele chão tremeu, as portas saíram e eles saíram de lá. Não, antes deles saírem, eles ainda converteram o carcereiro. A alegria de Deus não pode ser circunstancial. Minha irmã, como é que você está? Acabei de enterrar o meu filho, mas vai bem. Como você está? Está tudo bem. Está tudo bem. E alguns ainda lançam essas mensagens dizendo, se a viúva diz que está bem, eu tenho que estar bem, né? Não é isso que Deus está falando. É uma alegria verdadeira. Uma alegria que Deus deu para Jesus. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Com óleo de alegria. Eu fico imaginando passando as tribulações e estar com alegria. Eu não sei em que ponto disso tudo você está. Eu não sei em que ponto disso tudo você está. Talvez você já tenha negado a Jesus, só está caminhando. Só está caminhando. E acha que está caminhando com Jesus. Mas uma palavra de amor vem até para esses. Deus diz assim, aqueles que não ajuntam, espalham. Aqueles que são por nós, não são contra nós. Deus ama tanto, querido, e dá oportunidade para nós. Onde está o teu coração hoje? Negando a Jesus e achando que está com Ele? Alguns estão dentro da igreja, os 70 estão dentro da igreja, não são os 12 discípulos mais. São 70 discípulos que estão dentro da igreja e acham que são cristãos. Porque quando a palavra que é dura, que parece merda de vaca, parece difícil de se comer, mas a palavra de Deus diz que a palavra na nossa boca, ela é amarga, mas quando sai ela é doce.
Nem tudo que você vai comer vai te agradar. Você vai passar por tribulações, querido. Você vai passar por dificuldades. Jesus deu uma promessa para cada um de nós. E eu não estou aqui para lançar um evangelho mentiroso. Existe um evangelho verdadeiro e que você vai passar por tribulações. Pastor, vira essa boca para lá. Não! Porque é no meio das tribulações que nós somos fortalecidos. Quando passamos as provas, Ele nos dá esperança. Tudo o que você passa tem um porquê. Jacó, você pode estar aqui, tua família está indo, teus parentes estão se perdendo, você é o único que ainda consegue acreditar em Deus. Alguns estão vendo filhos indo embora, perdendo famílias. Por mais que tenham orado, a família está se perdendo, mas você é um Jacó de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Entrega teu coração de verdade na presença de Deus. Ora pelos teus amigos e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mudar a sua sorte. Filhos eles trarão de longe. Antes de eu conhecer a Deus, eu fiz uma besteira muito grande. Eu tinha tentado contra uma pessoa. Eu não era nem, eu vou dizer, convertido de verdade. E eu tinha falado para aquela pessoa, olha, essa criança está vindo antes do tempo. Eu não sei o que fazer. E falei para ela, tinha proposto um aborto. E pela graça de Deus, ela não abortou. Mas aquilo veio na minha mente por muitos anos. Por muitos anos. Eu não cometi o aborto. Mas aquilo vinha no meu coração muito forte. E Deus disse, sabe como se restaura um aborto? Eu falei, como, Senhor? Tenho um filho do coração. Um filho que foi gerado dentro de você. E Deus me deu essa oportunidade. Hoje eu tenho uma filha, que é a restauração de Deus. E eu digo para vocês, mesmo eu sendo pecador, queridos, Deus ele teve misericórdia de mim. E Ele restaurou a minha sorte. Está aí a dona Lourdes, que conhece um pouco da nossa história. E eu digo para vocês que nós somos uma família totalmente doida, apaixonada por Deus. Somos cheios de falhas, mas isso somos nós. Eu espero que você esteja junto com Jesus, mas às vezes está aqui dentro os 12 de Deus e nós não sabemos quem são. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Depois, quem quiser a palavra da alegria está aqui. Deus sabe de todas essas coisas. Ele está dizendo para nós aqui, palavra amarga é aquela que você não quer ouvir. Palavra amarga é aquela que você não aceita. E você sabe que não vai te fazer mal. Palavra amarga é aquela que desce na garganta difícil. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, de novo Ele diz isso. Querido, você não consegue obedecer. Talvez você já não consiga mais se arrepender. Porque muita gente acha que arrependimento é sentimento.
Não é sentimento. É mudança de atitude. Vamos cumprir o mandamento de Deus. Na segunda parte, ele diz assim: amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento.